Eu sempre soube que minha família tinha seus favoritos, mas jamais imaginei que um simples acidente durante um jantar pudesse revelar o quanto eu realmente era descartável para eles. Nesse dia, quando meu braço foi torcido com tanta força que eu achei que fosse desmaiar, algo dentro de mim quebrou, e não foi só o osso. Enquanto todos riam da minha dor e diziam que a culpa era minha, eu finalmente enxerguei a verdade que passei a vida inteira ignorando. Naquela noite, eu saí da casa dos meus pais com o corpo ferido, mas com uma decisão ainda mais dolorosa, a de nunca mais aceitar ser tratada como menos do que eu merecia. E foi aí que tudo começou, a denúncia, o afastamento, as descobertas, e a virada que ninguém esperava. Você está preparado para ouvir até o fim? Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu nunca vou esquecer o som que fez quando o braço do meu pai torceu o meu. Não foi apenas o estalo de dor física, foi o estalo simbólico de uma vida inteira se partindo. Até aquele momento eu ainda tentava acreditar que ser rejeitada pela minha família era algo passageiro, um desequilíbrio temporário que um dia seria curado pelo amor. Mas naquela noite, no jantar em comemoração ao noivado da minha irmã, percebi que eu nunca fui parte daquele lar. Eu era apenas o alvo perfeito, a filha invisível, útil quando precisavam, descartável quando não. A mesa estava impecável, toalha de renda que minha mãe só usava em datas especiais, taças de cristal, talheres de prata. Tudo preparado para celebrar a filha perfeita, Carolina, a princesa da família. Eu, sentada estrategicamente na ponta, longe do centro das fotos, longe da conversa, longe de qualquer importância. O jantar seguia com risadas e planos de casamento quando me levantei para servir mais vinho. Bastou um esbarrão, sem força, sem intenção, e o líquido escuro caiu no peito da camiseta branca do noivo da minha irmã, Lucas. Ele não se feriu, não caiu, não gritou. Só ficou olhando para a mancha, surpreso. Antes que eu pudesse pedir desculpas, meu pai levantou da cadeira como uma tempestade. Ele agarrou meu braço com violência, algo tão oposto do homem que um dia me colocou para dormir cantando, e torceu com força enquanto gritava para todos ouvirem: "Isso é para você aprender a ter mais atenção." Minha mãe nem piscou. Carolina, com a taça de vinho na mão, riu de canto e completou: "E você ainda vai ter que comprar outra camiseta pro Lucas, já que arruinou a dele." Lucas, covarde, apenas concordou com a cabeça. Nenhuma palavra. Nenhuma defesa. Quando meu pai soltou meu braço, eu não conseguia movê-lo. O ombro ardia, pulsando como se houvesse fogo por baixo da pele. Eles voltaram a comer, voltaram a rir, voltaram a me ignorar, como se eu não estivesse ali, como se eu não tivesse sido agredida diante de todos. Tremendo, me levantei. Peguei minha bolsa, sem olhar para ninguém. "Onde você pensa que vai?" Minha mãe disse, incomodada pelo simples fato de eu existir. "Embora", respondi, sentindo a garganta queimar. "Eu não faço mais parte disso." Ninguém tentou impedir. Ninguém pediu desculpas. Ninguém disse para eu ficar. Dirigi até a delegacia com o braço latejando, segurando o volante com a mão boa. Fiz a denúncia. Mostrei o hematoma que começava a se formar. Contei tudo. Mas como não havia testemunhas dispostas a confirmar nem gravações, me disseram que era palavra contra palavra. Um boletim de ocorrência, apenas isso. Eu saí de lá pior do que entrei, com dor física e com a confirmação cruel de que eu estava completamente sozinha. Parecia o fim, mas foi apenas o começo. Naquela madrugada, sentada no banco duro da recepção com o braço imóvel e o corpo tremendo, percebi que a dor maior não era a agressão, era uma vida inteira de humilhações, de ser tratada como sobra, de ser silenciada sempre que ousava existir. A rejeição constante, as comparações com Carolina, o desdém, as indiretas, os olhares que nunca me enxergavam, tudo começou a se conectar como peças de um quebra-cabeça que eu me recusei a montar por anos. Foi ali, com o braço latejando e a alma estilhaçada, que eu fiz uma promessa silenciosa: eles nunca mais iriam decidir minha vida. Eu não seria a filha rejeitada para sempre. Eles iam pagar, cada um deles, pelo que fizeram comigo. E não seria com violência.
Seria com algo muito pior: a verdade, a justiça e a revelação de quem eles realmente eram. Eu só não imaginava que, ao começar essa jornada, eu descobriria segredos que ultrapassavam tudo o que eu já tinha sofrido. Segredos escondidos há anos. Segredos que destruiriam não apenas o noivado perfeito da princesa da família, mas a imagem de pais exemplares que eles exibiam para o mundo. Segredos grandes o suficiente para virar uma família inteira do avesso. E eu estava pronta. A festa de noivado, o empurrão psicológico, o braço torcido, aquilo foi a gota d'água. Mas a tempestade? Ah, essa ainda estava só começando. Quando acordei na manhã seguinte, a dor do meu braço ainda estava lá, mas a dor emocional era muito maior. A imagem do meu pai me olhando com desprezo, como se eu fosse um incômodo dispensável, repetia na minha cabeça como um filme torturante. Passei a noite em claro no colchão duro da minha kitnet, olhando para o teto e tentando entender como uma família pode odiar tanto um dos próprios membros. Não havia resposta, só um vazio enorme acompanhado de uma certeza nova: eu não ia permitir que aquilo se repetisse. Durante o café da manhã, com a mão boa segurando a xícara tremendo, peguei meu celular e decidi fazer algo que nunca fiz: bloquear meus pais e minha irmã em todas as redes sociais. Não por vingança, mas para parar de observar uma felicidade que nunca me incluiu, fotos de família em que eu era sempre a fotógrafa, nunca o membro da foto. Quando o silêncio ficou instalado no meu pequeno apartamento, senti um alívio estranho, quase assustador. Era como abrir uma janela depois anos respirando ar mofado. Horas depois, uma notificação chegou, uma mensagem da minha irmã, Carolina. Um texto curto, seco, frio, como ela sempre foi comigo. Você vai transferir hoje o valor da camiseta do Lucas? A marca é importada. R$ 480. Você já causou problema demais ontem. Eu fiquei paralisada por alguns segundos. Não ouve como você está, seu braço melhorou, precisa de ajuda? Nada. Só cobrança. Era impressionante como eles conseguiam fazer eu me sentir culpada até quando eu era vítima. Mas dessa vez, a culpa não me corroeu, ela se transformou em combustível. Respondi apenas: não vou pagar nada. Nunca mais fale comigo. E bloqueei também o número dela. No início da tarde, o telefone fixo tocou no meu local de trabalho. Eu já imaginava que seria alguém da minha família, e acertei. Era minha mãe, a voz afiada como lâmina. Então agora você se acha a grande vítima da história? Ela começou, sem sequer respirar. Seu pai só quis te dar uma lição. Se você não fosse tão estabanada, nada disso teria acontecido. E outra, o Lucas está esperando a camiseta nova. Nós vamos entrar com pedido judicial para você pagar se necessário. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, e minha mãe interpretou isso como fraqueza. Mas era outra coisa, era a transformação final acontecendo dentro de mim. A filha submissa estava morrendo naquele exato momento. Eu registrei boletim de ocorrência contra o papai, e eu disse com calma: e se vocês continuarem me importunando, eu acrescento perturbação e ameaça. A resposta dela foi uma risada incrédula, debochada. Acha mesmo que alguém vai acreditar em você? Nós somos conhecidos, respeitados, e você é só um peso morto que adora se vitimizar. E então ela desligou. Mas o detalhe que ela não sabia era que a ligação estava sendo gravada automaticamente no meu celular, um recurso que eu tinha ativado anos atrás justamente por causa de episódios de humilhação familiar. Dessa vez, porém, seria a prova. Quando desliguei, minha chefe me chamou para conversar. Eu já estava preparada para ser mandada embora, o clima familiar sempre interferiu no meu rendimento. Mas ela só me olhou com seriedade e disse: você não precisa contar tudo. Mas eu sei que você está sofrendo. Se precisar de flexibilização de horário para resolver questões pessoais ou médicas, estou aqui. As palavras dela me desmontaram por dentro. Era tão raro alguém demonstrar preocupação comigo que eu quase chorei ali mesmo. Eu respirei fundo e agradeci. E foi naquele instante que entendi: o carinho que eu sempre implorei da minha família podia existir em outros lugares, bastava eu não me conformar com a migalha de amor que eles davam. Quando voltei à minha mesa, meu celular vibrou de novo.
Era outra notificação, desta vez um e-mail enviado pelo escritório de advocacia da minha família. Sim, eles tinham um advogado pessoal. O documento anexado me deixou em choque. Meus pais e minha irmã estavam entrando com uma notificação extrajudicial contra mim, exigindo que eu pagasse a camiseta do noivo e pedindo retratação formal por agressão psicológica durante o jantar. Eu li o texto 3 vezes. Eles realmente estavam dispostos a me esmagar por algo que meu pai fez. Mas ao contrário do que esperavam, aquilo não me derrubou, me fortaleceu. Se queriam guerra, iriam ter. Eu sabia exatamente qual seria meu primeiro passo: transformar tudo que vivia em provas. O hematoma no braço, o boletim de ocorrência, a ligação gravada, as mensagens, a notificação absurda, eu ia montar um dossiê. E eu sabia quem poderia me orientar: Dr. Henrique, advogado criminalista que trabalhou comigo anos atrás quando precisei de assessoria jurídica na empresa. Eu não tinha dinheiro sobrando, mas eu tinha coragem, e, dessa vez, era suficiente para começar. Respirei fundo e disquei o número dele. A guerra tinha começado, e pela primeira vez eu estava do lado mais perigoso, o lado da verdade. Quando o Dr. Henrique atendeu ao telefone, sua voz séria e pausada me trouxe de volta ao chão. Ele sempre foi o tipo de advogado que não perde tempo com rodeios. O que aconteceu? Perguntou após eu apenas dizer: preciso de ajuda. Contei tudo, sem omitir nada: a agressão, a humilhação, a cobrança pela camiseta, a ligação gravada, a notificação extrajudicial. Era como despejar anos de dor em poucas frases. Quando terminei, houve silêncio do outro lado da linha, um silêncio pesado, calculado. Isso não é um conflito familiar comum, disse ele enfim. É abuso psicológico contínuo, agressão física e tentativa de coação. Eles passaram dos limites. Eu quero que você venha ao escritório amanhã cedo com tudo o que tem. Quando desliguei, minhas mãos tremiam. Pela primeira vez na vida, eu tinha a sensação de que alguém estava disposto a me ouvir, alguém que não se curvaria ao sobrenome dos meus pais nem à imagem pública que eles sempre defenderam com unhas e dentes. Na manhã seguinte, sentei diante da mesa espaçosa do escritório. Entreguei os prints das mensagens, a foto do hematoma, o boletim de ocorrência, a notificação extrajudicial e o áudio da ligação da minha mãe. Henrique ouviu com fones, anotando cada detalhe. Quando tirou os fones, seu olhar não era mais neutro, era profissional e afiado. Eles acharam que estavam protegidos pela falta de provas. Mas cometeram erros graves. Ele disse: se quiser, podemos entrar com representação criminal contra o seu pai por agressão e contra seu pai, sua mãe e sua irmã por coação, difamação e assédio moral. E, pela notificação absurda e pela cobrança insistente, ainda podemos incluir danos morais. Era informação demais para processar, mas uma frase dele ficou presa na minha cabeça: se quiser. Eu tinha uma escolha. E, pela primeira vez, a escolha era minha. Faça tudo, respondi sem hesitar. Eu não fui a culpada naquela casa. Eu não vou continuar pagando por existir. Henrique concordou e começou o trabalho. Nos dias seguintes, meu celular não parou de vibrar. Não porque me procuravam para saber se eu estava bem, mas porque estavam desesperados com as consequências. Primeiro veio Carolina, me chamando de invejosa, traidora, falsa, lhe dizendo que eu estava tentando destruir o noivado dela. Depois minha mãe, acusando-me de destruir a família. E então meu pai, numa mensagem curta que me gelou: você está cavando a própria cova. Salvei cada mensagem. Provas. Quando a intimação da polícia chegou à casa deles, o mundo perfeito da família exemplar começou a desmoronar. Quem me contou não foi nenhum deles, foi alguém inesperado: Lucas, o noivo da minha irmã. Ele me mandou uma mensagem curta, pedindo para conversar pessoalmente. No início, eu hesitei. Mas a curiosidade venceu e marcamos de nos encontrar em uma cafeteria discreta do centro. Ele chegou abatido, com os olhos fundos e o rosto cansado. Não era o mesmo homem arrogante do jantar. Sentou-se e, antes mesmo de pedir algo, falou baixo: eu preciso te contar uma coisa. Carolina e seus pais estão escondendo coisas de você há anos. Meu corpo ficou rígido.
Você acha que eles te rejeitam apenas porque gostam mais da Carolina? Não. Tem mais. Ele respirou fundo. Desde antes de eu entrar para a família, eles falavam de você como um problema. Como um peso. E tem algo que sempre me incomodou. Sua mãe disse muitas vezes que se arrependia de ter tido 2 filhas. Que uma teria sido mais do que suficiente. Eu engoli em seco. E mais, ouvi conversas dizendo que você nunca deveria ter nascido. Que você foi um acidente que eles tentaram evitar. Ele olhou para mim com um misto de pena e arrependimento. Eles te odeiam desde antes de você existir. Senti o chão desaparecer sob os meus pés. A dor física do braço torcido parecia pequena comparada à dor dessas palavras. Não era só rejeição, era repúdio desde a origem. E tem outra coisa, ele continuou. A casa onde eles moram, você acredita que está no nome deles? Não está. Está no seu nome. Desde que sua avó faleceu. Mas eles esconderam isso. Eu fiquei sem ar. A casa. O imóvel em que cresci. O lugar onde fui tratada como intrusa, era meu? Encontrei os documentos escondidos na escrivaninha do seu pai quando estava procurando um contrato meu. Eles sempre tiveram medo de você descobrir. A Carolina quer vender a casa quando casar, e eles estavam esperando você assinar sem ler uma procuração. A camiseta manchada era só um pretexto para te provocar até você sair de vez da família. A revelação bateu com a violência de um soco. Quando voltei para casa naquela noite, eu não tinha mais lágrimas, só uma chama silenciosa queimando dentro de mim. Eu não queria apenas justiça pela agressão do jantar. Eu queria justiça por uma vida inteira de humilhação, manipulação e apagamento. E agora eu tinha a peça que faltava, a casa era minha. A guerra familiar estava só começando, e, dessa vez, pelas vias legais, frias e incontestáveis. Eles achavam que estavam me destruindo. Mas tinham acabado de me dar todas as armas. Na manhã seguinte à conversa com Lucas, eu já estava no escritório do Dr. Henrique com os documentos que mostravam que a casa da família estava registrada no meu nome. Quando coloquei a pasta sobre a mesa, ele folheou tudo com atenção, e a expressão dele mudou gradualmente de curiosidade para indignação. Você tem noção do tamanho disso? Ele perguntou, apoiando as mãos sobre os papéis. Eles te expulsaram emocionalmente da sua própria casa. Te humilharam num imóvel que legalmente pertence a você. Isso é grave. E é perfeito para o nosso caso. Eu me senti dividida entre raiva e alívio. Era como se uma vida inteira de migalhas tivesse uma explicação. Eles nunca me viram como filha, só como um obstáculo patrimonial. Henrique então fez uma proposta ousada. Vamos solicitar uma tutela provisória do imóvel imediatamente. Com esses documentos, com o boletim de ocorrência e com a agressão, temos um argumento fortíssimo: risco à integridade da proprietária. A ideia soava surreal, mas eu concordei. Depois de anos sendo tratada como um peso, era finalmente a minha vez de decidir algo. No mesmo dia, Henrique entrou com o pedido judicial. No início da noite, ele me ligou. Saiu. O juiz autorizou a medida. A partir de agora, legalmente, seus pais não podem residir no imóvel sem a sua permissão. Vamos notificar ainda hoje. Eu fiquei paralisada ao telefone. O peso daquela frase invadiu meu peito. Pela primeira vez, eu não era impotente. 2 oficiais de justiça foram à casa naquela mesma noite. Eles entregaram a notificação ao meu pai e à minha mãe, exigindo desocupação em no máximo 10 dias, enquanto Carolina assistia furiosa, com uma máscara de descrença que finalmente mostrava rachaduras. Não demorou nem meia hora para que meu celular começasse a tocar sem parar. Primeiro Carolina, depois minha mãe, depois meu pai. Eu ignorei todas. Henrique recomendou que eu não tivesse contato até tudo se estabilizar. Mas eles não desistiram. No dia seguinte, bateram na porta da minha kitnet. 3 pessoas. Meus pais e Carolina. O noivo não estava ali, o que me surpreendeu. Eu fiquei em silêncio pela porta. Abre agora.
Meu pai gritava, com aquela entonação autoritária que usou minha vida inteira. Você está destruindo nossa família por causa de uma camiseta ridícula. Carolina começou a chorar exageradamente. Você é invejosa. Sempre quis estragar o que é meu. Agora você quer estragar meu casamento. Você é doente. E minha mãe, sempre venenosa, completou: se você acha que vai tirar a nossa casa, você está muito enganada. A gente vai provar que você é desequilibrada e incapaz. Você não merece nada que tem. Quando ouvi essa frase, foi como se uma chave virasse dentro de mim. Eles estavam dispostos a tudo, inclusive me pintar como louca judicialmente, para não perder o controle. Eu não abri a porta. Liguei para Henrique, que imediatamente acionou a polícia. Quando a viatura chegou, meus pais e minha irmã tentaram inverter a situação, dizendo que estavam lá para conversar, para reparar o relacionamento. Mas os gritos deles diziam o contrário. A polícia registrou ocorrência de perturbação, e eu dei continuidade ao restante com o advogado. Aquela noite foi uma das mais difíceis da minha vida. Eu tremia. Não de medo, mas de adrenalina. O corpo segue lutando mesmo quando o cérebro pede paz. 2 dias depois, uma nova bomba explodiu, e não veio deles. Veio de Lucas. Ele me enviou prints de conversas que havia encontrado no celular de Carolina. A princípio, achei que fosse apenas mais veneno familiar. Mas quando abri os arquivos, perdi o ar. Os prints mostravam mensagens antigas e recentes entre Carolina e meus pais. Ali, eles planejavam exatamente o que Lucas havia contado: fazer com que eu assinasse uma autorização para a venda do imóvel, acreditando se tratar de outra coisa. Criar conflitos constantes até eu decidir sair da casa por conta própria. E até me fazer parecer emocionalmente instável no ambiente social e familiar, caso eu tentasse reagir. E havia pior: quando ela sair, o mundo dela desmorona. Sem casa, sem gente, sem apoio, ela nunca mais volta a incomodar. Era minha família falando sobre mim como se eu fosse lixo descartável. Lucas também enviou prints de conversas entre ele e Carolina, e ali havia uma reviravolta inesperada: Carolina não amava Lucas. Ela estava com ele por status. O casamento era só para elevar a imagem social dela e garantir que, com a venda da casa, eles tivessem capital para investir na nova vida perfeita. Ele estava tão devastado quanto eu quando descobriu, por isso resolveu ajudar. Henrique analisou tudo e concluiu que os prints eram válidos como prova, pois foram obtidos por alguém participante da conversa. Na semana seguinte, o processo tomou uma proporção muito maior. A partir dos prints, o juiz autorizou a quebra de sigilo de e-mails e mensagens entre meus pais e Carolina, o que revelou todo o esquema. Não era apenas abuso familiar, era uma conspiração patrimonial, elaborada ao longo de meses. Enquanto isso, a notícia da desocupação da casa vazou na vizinhança. A máscara de família perfeita começou a cair publicamente, e eu confesso que, depois de tantos anos sendo humilhada, parte de mim sentiu uma justiça silenciosa ao finalmente ver a verdade aparecer. Mas eles ainda não tinham perdido tudo. E eu sabia que, quando percebessem o alcance real do processo, fariam algo ainda mais baixo, porque pessoas que vivem de imagem são perigosas quando a reputação desmorona. A guerra mal tinha começado. E eu precisava estar preparada para o próximo golpe. Quando achei que já tinha visto o pior da minha família, descobri que estava enganada. Pessoas que passam a vida sustentando uma imagem social perfeita fazem qualquer coisa quando ela começa a desmoronar, e naquele momento eu estava prestes a testemunhar isso com meus próprios olhos. Depois da intimação para a desocupação do imóvel, meus pais e Carolina não ficaram nem um pouco quietos. Em vez disso, partiram para a única arma que sabiam usar melhor do que qualquer outra: a manipulação social. Começaram a espalhar pela vizinhança, pelos parentes, pelos colegas da igreja e até por antigos amigos da família que eu era instável, agressiva, ingrata e que tinha roubado a casa da própria família com um golpe jurídico. A narrativa deles era simples: eu era a filha problemática que, por ciúme da irmã, queria destruir o casamento dela e expulsar os próprios pais de casa. E aquilo começou a circular como pólvora.
Contato após contato me bloqueava, mensagens ofensivas chegavam pelo Instagram de desconhecidos me chamando de cobra, falsa, monstro. Até no trabalho uma colega se aproximou com receio. Seu pai ligou aqui ontem. Disse que você está passando por problemas emocionais e que talvez precise de acompanhamento. Você está bem? O mundo estava virando contra mim, de novo. Mas ao contrário do passado, agora eu estava preparada. Eu gravei todas as mensagens de ódio, as ligações, os áudios de parentes repetindo as falas dos meus pais. Henrique orientou que não respondêssemos nada, que deixássemos eles cavarem o próprio buraco. E foi exatamente isso que aconteceu. 2 dias depois, meu pai apareceu de surpresa na porta do meu trabalho. Ele não entrou. Não conversou. Ele apenas ficou parado no estacionamento, em pé, com os braços cruzados, olhando diretamente para a janela onde eu estava. Uma ameaça silenciosa, previsível. Minha chefe precisou pedir que ele se retirasse da empresa. Isso gerou um relatório interno que Henrique imediatamente solicitou para anexar ao processo. Eles estavam nervosos, e quanto mais nervosos ficavam, mais erravam. Na mesma semana, vazou na internet um vídeo gravado escondido durante uma festa de família que eu não havia sido convidada. Carolina, claramente bêbada, aparece reclamando: eu não tenho culpa se ela nasceu. Ela estragou a vida dos meus pais desde o primeiro dia. Se não fosse ela, eu já teria vendido aquela casa há meses e estaria morando em Alphaville. Ela é um erro. O vídeo viralizou nos grupos do bairro em poucas horas. Minha mãe logo gravou um vídeo tentando desmentir, dizendo que tinham tirado falas do contexto e que a filha problemática estava tentando destruir a família. Mas a internet tem memória, comentários antigos, fotos antigas e postagens comparativas sobre o favoritismo evidente entre Carolina e eu começaram a reaparecer. Pessoas que sempre desconfiaram da forma como eu era tratada começaram a se manifestar. A narrativa virou. A fachada de família perfeita estava ruindo. Mas foi um telefonema inesperado que fez tudo mudar de direção. No meio da noite, o celular tocou. Era Lucas outra vez, mas dessa vez a voz dele estava embargada. Eles estão desesperados. Estão tentando fugir antes de serem obrigados a sair da casa. Estão embolsando dinheiro em contas diferentes, vendendo coisas por fora. Sua mãe já separou malas. Seu pai está procurando gente para transferir tudo rápido. Carolina está enlouquecendo, ela sabe que a imagem dela vale mais que tudo e vai ser destruída. Ele respirou fundo, tremendo, e tem mais. Carolina mentiu sobre a gravidez. Ela inventou que estava grávida para pressionar o noivado e forçar meus pais a pagarem o casamento. Quando descobri que era mentira, ela disse que era um sacrifício necessário. Eu terminei com ela hoje. A bomba que eu achava impossível ficou ainda maior. Henrique, ao receber essa informação, agiu como um jogador de xadrez experiente. Entrou com um pedido emergencial para proteger o patrimônio do imóvel e das contas vinculadas ao endereço da casa, alegando o risco de dilapidação articulada. O juiz aceitou. E naquele fim de semana, 2 carros da polícia e 2 oficiais foram até a casa. O escândalo foi tão grande que vizinhos filmaram. Com mandado judicial em mãos, os oficiais apreenderam pertences de valor, documentos e computadores. Meus pais gritavam, Carolina chorava, todos diziam que era culpa da filha ingrata. Mas dessa vez, ninguém acreditou. O vídeo viralizou em minutos. Em um trecho, meu pai aparece gritando para os policiais: aquela garota destruiu nossa família. Ela colocou nossos nomes na lama. E a policial, fria, responde: Senhor, a casa está no nome dela. Vocês são os invasores. Foi o primeiro vídeo, na história da minha vida, em que a verdade finalmente aparecia sozinha, sem esforço meu. Quando recebi a gravação pelo WhatsApp, sentei no sofá da minha kitnet com o coração disparado. Eu achava que sentiria prazer, mas não. O que senti foi paz. Uma paz amarga, sim, mas genuína. Eu não precisei me vingar. Eles se destruíram sozinhos tentando me destruir. 2 dias depois, a ordem de desocupação foi cumprida completamente.
Meus pais e Carolina tiveram que deixar a casa com o que era estritamente pessoal, o mínimo. Eles foram morar na casa de um parente distante, onde ninguém os recebeu com alegria. Mas mesmo com tudo isso, eu sabia que ainda não tinha terminado. Henrique marcou uma reunião comigo. Você venceu todas as fases até agora, mas o capítulo final ainda vai acontecer, a audiência. Ele olhou nos meus olhos, com firmeza, e você precisa estar preparada emocionalmente. A sala de audiência será o último campo de batalha, e lá eles vão tentar fazer você desmoronar. Eu respirei fundo. A filha rejeitada que chegaria naquela audiência não era a mesma que cresceu sendo humilhada naquela casa. E eles iriam perceber isso da pior forma possível. O dia da audiência chegou. Acordei antes do sol e fiquei sentada à beira da cama, olhando para a janela da minha kitnet. Não chorei, não tremi, não vacilei. Eu sentia medo, claro, mas era um medo que caminhava junto com a coragem. Um medo que não mandava mais em mim. O braço que meu pai havia torcido meses antes já não doía, mas era impossível esquecê-lo. A cicatriz emocional, porém, não era mais fraqueza. Era munição. Coloquei uma roupa simples, impecável e confortável. Nada chamativo, nada que pudesse ser usado contra mim. Eu não precisava parecer forte. Eu era forte. Cheguei ao fórum com o Dr. Henrique. Na porta da sala de audiência, meus pais e Carolina já estavam lá. Parados juntos, como sempre, um bloco sólido que me excluiu a vida inteira. Vestiário caro, postura arrogante, olhares de superioridade. O teatro de família perfeita ainda estava ali, mas agora o público já conhecia o roteiro. Quando eles me viram, Carolina revirou os olhos com desprezo. Minha mãe virou o rosto. Meu pai, porém, me encarou. Um olhar de fúria silenciosa. Talvez fosse ódio, talvez fosse medo, no fundo, era a mesma coisa. Eu continuei andando, sem desviar o olhar. E, pela primeira vez na vida, ele piscou primeiro. Entramos. A juíza era uma mulher séria, direta. Pediu silêncio e começou a sessão. O advogado da minha família tentou pintar a história deles como um conflito mal resolvido, dizendo que eu estava exagerando emocionalmente e que a notificação extrajudicial sobre a camiseta era apenas uma cobrança simbólica. Não durou muito. Henrique pediu para reproduzir os áudios da minha mãe dizendo que eu nunca deveria ter nascido, que eu era um peso morto, que meu pai apenas quis ensinar uma lição. Depois vieram as mensagens da Carolina, o vídeo da festa em que ela disse que eu era um erro, os prints que Lucas entregou expondo o plano de me tirar da casa e vendê-la, além das mensagens que planejavam me humilhar socialmente até eu não suportar conviver com eles. A juíza ouvia tudo com olhos firmes, não de surpresa, mas de repulsa. Meus pais começaram a se irritar. À medida que as provas eram apresentadas, a máscara desmoronava. Em determinado momento, meu pai bateu na mesa e levantou a voz: essa menina sempre foi um problema. Sempre quis tudo só para ela. A juíza interrompeu com frieza: senhor, a proprietária do imóvel sempre foi ela. Seus documentos fraudulentos mostram tentativa de alienação da casa. O que exatamente ela sempre quis só para ela? O que já era dela desde o início? Meu pai ficou mudo, derrotado pela lógica. Quando chegou minha vez de falar, levantei. Minhas mãos estavam geladas, mas a voz saiu firme. Excelência, eu cresci acreditando que amor familiar era algo que se conquistava. Achava que se eu fizesse mais, se eu fosse melhor, em algum momento meus pais me amariam da mesma forma que amavam minha irmã. Mas amor não se exige, nem se troca, nem se barganha. Eles não me odiaram porque eu errei, e eles me odiaram simplesmente porque eu existi. E por anos eu permiti. Mas naquela noite, no jantar, quando meu pai torceu meu braço e minha irmã disse que eu deveria pagar pela camiseta do noivo, eu entendi que eu nunca teria espaço ali. E é por isso que estou aqui. Eu não quero vingança. Eu quero justiça. Porque ninguém merece ser diminuído dentro da própria família. Nunca mais. Voltei a sentar. Minha mãe soltou uma gargalhada debochada, a mesma que ela sempre usou para me fazer sentir pequena. Mas dessa vez, não doeu.
Não havia mais espaço em mim para a dor causada por eles. A sentença veio no fim da tarde. A juíza determinou condenação do meu pai por agressão, com pena convertida em multa alta e restrição de aproximação, condenação de meus pais e Carolina por assédio moral, coação e tentativa de fraude patrimonial, indenização por danos morais em meu favor, proibição de qualquer contato com minha pessoa, salvo por via judicial através de advogados e, o mais simbólico de tudo, o reconhecimento judicial da minha legitimidade como única proprietária do imóvel, com ordem de desocupação definitiva e imediata. Quando a juíza encerrou a sessão, a sala parecia congelada. Meus pais e Carolina se levantaram devagar, derrotados. Minha mãe passou por mim e murmurou com veneno: "Você destruiu sua família. Você vai morrer sozinha." Respondi com calma: "Eu não destruí nada. Eu só parei de aceitar ser destruída." A expressão dela empalideceu, porque pela primeira vez, ela perdeu. Sem gritos. Sem desculpas. Sem plateia. Só a verdade. Quando a família saiu, o advogado deles sequer olhou para mim. Henrique colocou uma mão no meu ombro e apenas disse: "Acabou. Você venceu." Mas a palavra vencer não trouxe euforia. Trouxe algo melhor: liberdade. As semanas seguintes foram silenciosas. A casa foi oficialmente retornada para mim e dei início à reforma que sempre sonhei, não para apagar o passado, mas para redefini-lo. Onde havia dor, agora havia escolha. Onde havia humilhação, agora havia espaço. Onde eu era tratada como hóspede indesejada, agora eu era dona. Não houve pedido de desculpas. Não houve tentativa de reconciliação. E eu não queria. O ciclo de abuso só termina quando alguém decide abandonar a mesa, e eu finalmente levantei. Carolina perdeu o noivo, os pais perderam a reputação, e todos perderam o controle que sempre exerceram sobre mim. Mas eu ganhei algo que eles jamais puderam oferecer: paz. Hoje, quando entro na minha casa, e fecho a porta atrás de mim, eu sinto uma versão de mim mesma que eu nunca conheci, alguém inteira. Não a filha rejeitada. Não o fardo. Não a sombra. Sou simplesmente eu. E isso basta. Se você chegou até aqui, obrigada por acompanhar essa história até o final. Agora eu quero saber de você: no meu lugar, você teria coragem de fazer o mesmo que essa filha fez? Teria forças para enfrentar toda a família, denunciar e seguir em frente mesmo carregando tanta dor? Coloca aqui nos comentários a sua opinião, eu quero muito saber. E aproveita e me conta também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque eu amo saber até onde minhas histórias estão chegando, e vou deixar um coração nos comentários de todo mundo que responder. Se essa história te prendeu do começo ao fim, se fez você refletir, ou se você conhece alguém que já passou por algo parecido, curte o vídeo, isso ajuda demais o canal a crescer. Não esquece também de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana tem história nova como essa, cheia de reviravoltas, emoção e justiça. E faz um último pedido: compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que vai gostar. A sua força aqui faz toda a diferença. Obrigada por assistir.